Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks. Hoje a gente vai falar sobre economia, reforma tributária e suas implicações para o Simples Nacional, além de empreendedorismo e política. Quem está comigo aqui é Alfredo Cotaiti Neto, ele que é presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a FACESP. Cotaiti também é ex-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Muito bem-vindo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, viu, Bruno, essa oportunidade. Vamos começar falando da reforma tributária, o impacto dela se passar como está no Simples Nacional. Como é que a proposta da reforma impactará nas micro e pequenas empresas que optam pelo Simples Nacional, presidente? Bom, a gente tem que ter uma avaliação de como essa reforma foi elaborada. Primeiro ponto, ela é uma reforma que vem diminuir a carga tributária da indústria. Nós somos a favor da diminuição de carga de todos os setores, se possível. Só que essa reforma, ao fazer a diminuição de carga da indústria, para que a Receita, para que o governo não perdesse a arrecadação, está transferindo carga para os demais setores. Essa é a grande discussão que vamos supor, o que está nessa discussão o coração do problema da reforma tributária. Porque nós não somos contra a reforma tributária, nós somos a favor de uma reforma tributária, mas no fundo não essa. Porque nós, os setores do comércio e serviço, vamos ser impactados com essa transferência de carga. Agora, Bruno, até agora nós não sabemos para quando vai esta alíquota. A alíquota não está definida, né? Uns falam em 25, já ouvi até falar em 28, isso nos assusta. Né? Isso vai depender da regulamentação, certo? Isto, porque a regulamentação hoje da reforma está no Senado, porque ela foi aprovada na Câmara e no Senado, a reforma, e agora está na fase da regulamentação. Passou pela Câmara e agora está no Senado. O problema é que são 1.400 emendas. Hoje está em CCJ a discussão das emendas, junto com o relator, que é o senador Eduardo Braga. Tem várias emendas, como você falou, mas isso vai a plenário, né? Vai a plenário, mas provavelmente uma boa parte dessas emendas não vão ser aprovadas, né? Vão ser excluídas do processo. O que se faz agora, já passou pela CAI, com o relator era o senador Isalci Lucas. Uhum. Nós participamos de uma audiência pública na CAI. Agora nós estamos participando de uma audiência pública na CCJ, mas não no Simples. Nós estamos advogando uma participação da CACB na discussão do Simples. Porque o grande problema nosso é exatamente o Simples, porque nós defendemos os micros e os pequenos empreendedores e que vão ser impactados e afetados pelo Simples. Portanto, eu não sei qual vai ser a forma acelerada que eles vão querer aprovar a regulamentação da reforma no Senado. Eu tive outro dia com o presidente Rodrigo Pacheco, e ele disse que a expectativa que era até o fim de novembro, pode entrar um pouco mais em dezembro, a regulamentação seria aprovada. Isso é que nos deixa muito assustados, porque ainda não está totalmente absorvido pela sociedade essas mudanças e quais emendas que vão ser aprovadas, qual é o texto final, né? Mas eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco está muito consciente e está conduzindo bem o processo. Vamos aguardar para ver qual vai ser essa evolução. Essas audiências públicas, agora na CCJ, elas são muito importantes. É onde vai, na verdade, ter a última chance das entidades, do próprio governo, fazer as últimas considerações. E nós estamos muito atentos a isso.
Mas o que acontece, né, Bruna, é que a sociedade civil ela é um pouco passiva. Né? Essa era uma hora de um grande movimento para que isso não fosse feito dessa forma atabalhoada. Né? Mas a sociedade civil assiste de uma forma muito Passiva. tranquila. Né? E as coisas vão sendo aprovadas em Brasília. Eu sou provinciano aqui de São Paulo, né? E eu sempre falo o seguinte: a gente tem que aprender uma coisa. Nós, paulistas, ou de São Paulo, da cidade, já que eu sou da Associação Comercial de São Paulo, a minha origem, né? A gente tem que aprender uma coisa, que aqui você pode debater, discutir, conversar, mas as coisas resolvem em Brasília. E muitas vezes num circuito muito fechado. Sim. Então, a participação e o apoio que a Associação Comercial de São Paulo dá para a CSB ela é fundamental, porque é o ramo, né, do nosso sistema de associações que está lá tentando defender os interesses dos nossos micro, pequenos e médios empresários. Então, a situação hoje é essa. O senhor acredita que esse projeto foi concebido dessa forma propositalmente? Eu acho o seguinte: a origem da reforma tributária foi feita através de uma contratação de um grupo de pessoas pela Confederação das Indústrias. Então ela já veio com viés muito a favor das indústrias. Sem nenhuma crítica quanto a isso, eu insisto, eu sou a favor da redução dos impostos para que a indústria possa desenvolver mais o seu papel. Né? Mas houve um viés muito grande para o setor industrial em detrimento dos demais setores. Isso é uma faceta da. E na própria evolução, com a criação do IBS e do IVA, né, eles, de certa forma, atacaram uma regra constitucional dos artigos 146 e 179 da Constituição de 88, que diz o seguinte, que os pequenos merecem ou devem ter uma forma diferenciada perante o fisco, que da onde surgiu o Simples. Ao fazer esse movimento e essa aprovação, acabaram com o Simples. Nós estamos tentando, na regulamentação, salvar alguma parte do Simples. Tem várias emendas que foram colocadas, alguma coisa já foi aprovada anteriormente na Câmara, mas ainda o Simples está desvirtuado. Eu não sei se nós vamos conseguir salvar integralmente o Simples. Porque o Simples, Bruna, a gente tem que entender que não é um problema fiscalista. O governo é fiscalista e está usando os seus meios para melhorar a arrecadação e aumentar a arrecadação. Mas o Simples é um grande processo de inclusão social. Ele é um processo social. Muita gente que estava na informalidade conseguiu se formalizar graças ao Simples. E aí é que é o grande lado que nós defendemos. Defendemos que o Simples é um processo social, muito mais que fiscal. E esta regra da Constituição, que foi dado ao Simples, esse diferenciamento fiscal, ou seja, porque ele é pequeno, ele tem que ser simples, é que ajudou a grande massa de hoje temos mais de 20 milhões de empresas, micro e pequenas empresas. Portanto, o impacto vai ser a reorganização desse sistema. Eu acho que muitas empresas vão deixar de existir, algumas vão para a formalidade, outras vão criar duas empresas, uma no Simples e outra no
no não simples, né, no burocrático, Sim. que é o sistema que está se organizando, e vai ter que agregar no seu custo o valor da burocracia, da administração, que lhe tinha se liberado com a formalização do simples. Então, vamos ter grandes alterações daqui para frente. Eu estou ainda muito preocupado, né, com essa sequência. O que eu não, aonde está o ponto principal da minha preocupação? A volta para a informalidade. Esse é o grande E o governo deixa de problema. arrecadar. É um efeito cascata enorme. Não é só que não deixa arrecadar. A pessoa vai para a informalidade e volta ao que nós tínhamos no passado, né? Daquele você quer com nota ou sem nota, você quer... A informalidade é muito ruim, a pessoa perde a sua dignidade, ela ganhou dignidade, ela ganhou porque passa a ser uma pessoa com toda a sua forma fiscal legalizada. Sim. Né? E com certeza muita gente vai para a informalidade. Há aspectos que poderiam ser corrigidos no simples? Nós reconhecemos isso, mas ninguém olhou para isso. Né? A reforma foi avassaladora. Os impactos no ambiente de negócio e na competitividade das empresas com a reforma tributária nesse modelo também é outro problema, né? Então, é o caso do simples. Né? O simples tem que ser dividido. O simples no serviço é uma coisa. A empresa simples que está no setor de serviço é uma coisa. O simples que está no comércio é que você tem que examinar o caso da competitividade. Ou seja, ela não consegue, segundo as regras, uma empresa no lucro real, que está no outro sistema, ele pode se creditar do imposto pago na cadeia. O simples não. Então, ele perde competitividade. Então, se eu vou comprar algum produto entre uma empresa que está no simples ou uma empresa que está no lucro real, por exemplo, ou no lucro presumido, enfim, na outra modalidade, eu acabo optando pela outra empresa, em detrimento do simples, porque o simples não me oferece o crédito tributário, então o seu preço será maior do que a outra empresa. Eu vou comprar aonde eu consigo ter um preço menor. Portanto, o simples cada vez vai ser alijado do mercado. Ou ele, nesse momento, ele tem que ter uma opção, voltar para o lucro real, ou para o lucro presumido, ou para outro sistema, aonde vai ter que ter toda uma... Na verdade, vai ter que ser para o lucro real, porque vai ter que se organizar a parte administrativa inteira para contabilizar o crédito e etc. Vai ser uma loucura para essas empresas. Muito trabalho para os contadores. Trabalho para os contadores, e eu enxergo o trabalho para os advogados, que vai ter Sim. muita Contestação, judicialização. muita contestação judicial, porque está muito confuso. E aí o pequeno, ele não tem muitas vezes essa rede de apoio, né? Não tem condições de contratar ninguém para ajudar. Nenhuma. Ele vai desistir do sistema. Vai desistir, vai para a informalidade. É essa a minha grande preocupação. Então, como eu estava te explicando, Bruna, tem o simples do comércio, que é esse que perde competitividade, mas se ele quiser continuar no processo, ele vai criar uma outra empresa no outro sistema, no sistema burocrático, e pode manter o sistema no simples só quando isso for necessário, mas é muito aumenta o custo dele, o custo administrativo. Agora, a empresa que está no serviço, o simples do serviço, vai simplesmente aumentar uma carga. A carga tributária ela vai aumentar. Né? Não tem a questão do crédito, é a questão da carga. Porque aquela carga que foi reduzida da indústria está vindo para o setor de serviço e de comércio. E aí, a empresa que está no simples vai ter um aumento de carga. Mas aí ele vai ter que se adaptar. Provavelmente, com boa parte das empresas que estão na parte de serviço vão ter que se adaptar. Mas não muda muito o seu custo administrativo.
O senhor e o doutor Ordini estiveram em Brasília algumas vezes para tratar desse assunto. Como é que o senhor tem percebido a inação, a falta de ação de outras entidades que representam essas categorias tão importantes para a economia brasileira? Várias vezes, tanto o Ordini como eu estivemos em Brasília, em audiências públicas, em reunião com o presidente Rodrigo Pacheco, reunião com outros políticos que estão trabalhando nessa área. A questão, mais uma vez eu insisto, a grande força da economia brasileira está em São Paulo. As entidades que se conseguem se organizar aqui em São Paulo. Mas, mais uma vez, a gente pode se reunir aqui e discutir, se não formos a Brasília levar as entidades, se não tiver uma mobilização da sociedade, pouca coisa você vai conseguir mudar. Você começou e você falou o seguinte, tem mais de 1.000 e tantas Mais emendas. Mais de 1.400 emendas. Como é que isso é possível, né? Sim. Então imagina, para ter 1.400 emendas, Bruna, é que a demanda... Muita gente foi lá fazer lobby e tentar pegar o seu. É o lobby, né? Então, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, uma das questões que é intocável lá é a Zona Franca de Manaus. Ok. Sim. Né? Mas aí ninguém muda, vai estar... Está intocável, está intocável. É intocável. Eu achava que o Simples tinha que ser intocável, mas não é. Eles acham que a Receita Federal argumenta que o Simples é renúncia fiscal, e não é renúncia fiscal. Sempre houve essa polêmica. Não é renúncia fiscal. O Simples é um sistema simples de arrecadação para ter inclusão e para que o pequeno não tenha um custo administrativo para ele poder sobreviver. O pequeno gera renda direta para ele e para a família. E gera, por exemplo, se é um MEI, ele pode ter apenas um empregado. Mas se ele é um micro e pequeno, pode ter um número maior de empregados. Então ele gera o número de empregados, mas a grande força do MEI e do micro é geração de renda muito mais para a sua própria família. Então é uma pena isso estar acontecendo dessa forma. Eu temo que esse projeto seja votado a toque de caixa em algum momento aí até o final do ano. Vocês acreditam nisso? Eu acho que vai ser votado até o fim do ano. Por quê? Porque em 1º de fevereiro, em janeiro, logicamente, os trabalhos do Senado ficam muito diminuídos, né, até em 1º de fevereiro, a mudança do presidente. Então vai ser eleito, provavelmente, né, o Davi Alcolumbre deve voltar a ser presidente da casa, numa eleição que está sendo ainda em curso. Mas eu acredito que o atual presidente, que é o Rodrigo Pacheco, quer encerrar o mandato dele com a aprovação da reforma tributária. Essa é a lógica. Sim. Né? Essa é a lógica. Por isso que eu acho que ele deve ser aprovado até o fim do ano. Eu acredito. Vamos falar sobre a atuação da Facesp e o cenário econômico? Podemos. O senhor tem alguma consideração ainda a fazer sobre o impacto da reforma tributária no Simples? Se quiser, fica à vontade. Não, acho que nós discorremos um pouco a nossa opinião, a nossa avaliação e a nossa apreensão, né? Perfeito. Qual tem sido o papel da Facesp no apoio aos empresários paulistas, especialmente durante momentos de crise, como foi o que aconteceu na pandemia, e também em relação ao cenário econômico atual? Que tipo de apoio a Facesp presta a esses empresários? Bruna, quando a gente fala de CACB, fala de Facesp, mesmo de Associação Comercial de São Paulo, a gente tem que entender que estamos falando de um sistema. Estamos falando de uma rede. Se eu falar sobre a CACB é a confederação que controla as 27 federações, 26 estados, mais o Distrito Federal, e nesta rede estão mais de 2.300 associações comerciais, inclusive a Associação de São Paulo. E nessa rede
a FACESP é uma das federações e que tem 420 associações comerciais no estado de São Paulo. Então, é uma rede institucional e de serviços muito forte. Se eu te fizer um pequeno retrospecto, trazendo um pouco a pandemia para essa discussão, nós fomos fundamentais nessa época, porque nós criamos um programa de apoio às empresas desta rede durante a pandemia. Na sequência, nós percebemos que o varejo ficou muito desarticulado com a pandemia e precisava ser retomado. Durante a pandemia, nós fomos o principal veículo para que houvesse a distribuição de crédito no sistema, né? Porque nós somos a única rede no Brasil, no Estado, que chegamos na ponta. Nós temos contato direto, porque as nossas associações comerciais são municipalistas, estão no município, estão vivendo a vida lá do município. Então, nós fomos um grande instrumento para que houvesse uma distribuição de informações, de orientação, inclusive de orientação para como ter acesso ao crédito, que naquela época o governo estava inclusive liberando. Com o passado da própria pandemia, né, a gente começou a ter outros ataques, principalmente ao varejo. Aí vieram a questão das compras de $50. Aí nós também passamos a ter um grande debate e uma grande reivindicação para que houvesse uma isonomia. Não é possível uma empresa brasileira ter que pagar todos os impostos e você ter que poder importar $50 sem pagar nenhum imposto. Foi uma briga nossa constante e enorme, Bruna. Aí o governo, depois de muito nós brigarmos, acabou fazendo um imposto estadual. Mas não é suficiente, desarticulou a cadeia de várias empresas do varejo. Na sequência, quando a gente achava que o varejo ia conseguir respirar, vieram as bets. As bets vêm no momento, eu vou te falar, ninguém tinha se apercebido, né, da introdução das bets. Porque não é uma, duas, não tem centenas de bets aí sendo... e passou desapercebido, a presença das bets. E quando Como é que passa desapercebido? Não foi desapercebido. Passou, veio de fora, ninguém controlou. E aí... ficou parecendo terra de ninguém isso aqui. E aí fomos observar que o consumo começou a cair. O varejo falou, mas por que está caindo o consumo? Fomos verificar, era por causa das bets. Sim, tem vários levantamentos, inclusive do próprio Banco Central, o próprio Instituto para o Desenvolvimento do Varejo também tem alguns levantamentos interessantes. O impacto é bem grande. E o pior disso, Bruna, é que não é que o varejo só estava sentindo a queda. A inadimplência dos consumidores subiu e começou a afetar as famílias. Então, foi feita alguma ação? Quase nenhuma. E nós brigando para que houvesse uma intervenção do Estado, que só o Estado poderia impedir. Houve alguma coisa muito pequena para poder ter registro, mas continua em curso as bets. Está desenfreado. Então, e qual é o papel da FACESP? Um dos papéis é defender exatamente para que haja essas correções. Mas fora isso, eu queria falar um pouquinho de FACESP, posso? Claro. A FACESP realmente é uma federação que dá orgulho da gente desenvolver. Eu criei lá um plano chamado Plano de Fortalecimento, porque quando eu assumi a presidência da FACESP, a FACESP tem grandes associações comerciais, né?
Mas eu quis visitar as pequenas. Eu fui conhecer as pequenas, porque eu queria ver e entender o sistema. E aí ver que tinha realmente uma necessidade de ajudar as pequenas a crescerem. Aí eu criei um plano, o plano de fortalecimento das associações comerciais voltado para ajudar as pequenas. Isso fez crescer e desenvolver muito esta rede. E nós estamos num momento muito bom da FACESP. Ela está muito estável, equilibrada. Você sabe que nós não dependemos de recursos públicos, então nós Sim. temos que ter a nossa criatividade para fazer a nossa subsistência. E eu acho que nós conseguimos deixar a FACESP numa situação muito estável e muito confortável. O papel da FACESP, dessas entidades de classe, enfim, além de ter é um papel muito social, econômico e social. E também tem um peso político muito grande, né? O papel das associações comerciais, elas são, como são municipalistas, é cuidar do seu município. Para cuidar do seu município é organizar os seus empreendedores, porque nós somos adeptos da livre iniciativa, da liberdade econômica. Vamos falar disso. Então eles têm que organizar os seus empreendedores, estar muito próximo com a autoridade municipal para fazer melhorar o ambiente na sua cidade. Uhum. Na hora que você passa isso para a esfera estadual, é o mesmo princípio. Ela tem que estar também organizada para isso. E também na esfera federal, que seria a CACB. Então, o conceito de uma associação, ela é social, do ponto de vista de organização da sociedade econômica, ela é política, porque ela tem que estar ligada e resolver os problemas políticos da sua região, ou da sua localidade, e é institucional, que é o seu objetivo principal. Para isto, né, ela tem que ter recursos que são gerados através dos serviços que as associações comerciais prestam para os seus associados. Tá? Então, essa é a grande organização do sistema de associações comerciais. Perfeito. Por que a regulamentação da Lei da Liberdade Econômica é tão importante? Bom, a Lei da Liberdade Econômica faz parte do nosso DNA, né, de propostas. Ela foi aprovada em 2021, 22, né, ainda no governo Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, e toda a lei ela é aprovada, mas precisa ser regulamentada. Uhum. E a regulamentação passa pelos estados e municípios. Quem é que está atribuído para poder falar com o seu governador, com o seu prefeito, que precisa regulamentar a lei da liberdade econômica? As associações comerciais. Né? Portanto, nós fizemos um grande movimento junto com o Instituto Liberal para nós orientarmos os governadores, os prefeitos, as câmaras de vereadores, as câmaras, os deputados estaduais a aprovarem, ou via legislativo ou via executivo, a aprovarem a regulamentação da lei da liberdade econômica, porque aí você cria um ambiente que, de certa forma, ela inibe, né, um avanço dos sindicatos. Por exemplo, vou te dar um exemplo para você entender. O Ministério do Trabalho do ministro Luiz Marinho, em dezembro de 2023, baixou uma portaria para que aquela cidade, aquele município, ou o estado, ou o município, o principal município, que não tivesse com a lei da liberdade econômica regulamentada. Então, como ele não está regulamentado, a lei diz o seguinte: você pode trabalhar o dia que você quiser, negocia com o seu patrão, mas sem ferir a lei da CLT. Se você não tem o descanso domingo, você vai trabalhar domingo, descansa na quarta, na quinta, você negocia isso, passa a ser negociado.
sem perda nenhuma para o trabalhador. Bem, ele chega e fala, não, aonde não está regulamentado, o município, o trabalhador, a empresa é obrigado a pedir autorização para o sindicato para poder trabalhar no sábado e nos feriados. Ora, Bruna, você acha que no mundo de hoje, tecnológico, isto é possível? Você acha que uma loja de automóveis, que o melhor dia para vender é no Final de domingo, semana. vai falar, não, então eu preciso pedir autorização, o sindicato vai ter que autorizar eles a trabalharem, mesmo sendo que os trabalhadores querem trabalhar domingo porque eles ganham por comissão. Você acha que, por exemplo, as instâncias, aquela que recebe o turismo durante o feriado, que é quando eles conseguem vender, eles vão ter que pedir autorização para estar abertos, para poder atender os visitantes? Cadê? Quem gera renda somos nós, os empreendedores. O Estado e os sindicatos só querem absorver esta renda. Portanto, o esforço que nós fizemos, por isso que é tão importante, Bruna, a regulamentação da liberdade econômica nos municípios. Por isso nós fizemos, inclusive, terminou as eleições, mas nós utilizamos esse período para criar uma cartilha, para entregar para os postulantes aos cargos de prefeitos e vereadores a importância que é a lei da liberdade econômica ser regulamentada para poder exatamente você fugir dessas amarras, desse patrulhamento. Eu sempre falo, isso é retrógrado. Né? Imagina... O Estado deve ser mínimo, né? Ou seja, interferência mínima. Na minha avaliação, ele tem que ser eficiente, mas mínimo. Agora, mas forte. Agora, vocês têm ideia quantos trabalhadores tem o Uber? Eu não tenho a menor ideia. 1 milhão. Como é que o sindicato quer criar um sindicato do Uber? Como o Uber vai falar com quem para poder trabalhar ou não aos domingos? É uma profissão não regulamentada, então eles agem como eles querem. Mas não tem sentido criar um sindicato para Uber. Né? O iFood, você sabe quantos tem aí no iFood? Também não tenho ideia. É outra que não tem o menor. O mundo mudou. Será que não dá para avisar para eles lá em Brasília que o mundo mudou? Hoje a tecnologia revolucionou o mundo. As coisas não se faziam antigamente e que eram importantes, não se faz mais hoje. Isso tem que ser readaptado. Né? Então, nós somos muito contra essas ações retrógradas, está voltando ao passado. E esse governo tem muito, né, esse viés de voltar ao passado, ainda com coisas... E eles podiam avançar muito, e nós estamos perdendo muito tempo. As associações comerciais estão exigindo a revogação do decreto do Ministério do Trabalho que altera as regras do trabalho do comércio aos domingos e feriados, é isso? É isso que eu falei. Já falei, te respondi. E aí vocês documentaram isso, protocolaram? Como é que vocês fizeram? Não, nós estamos brigando porque isso foi regulamentado em dezembro de 23. Nós entramos questionando, passou para ia valer a partir de março de 2024, 1º de março. Nós entramos discutindo, eles jogaram para 1º de junho. Nós entramos discutindo, passou para 1º de setembro, agora está em 1º de janeiro de 25. E até agora nós não conseguimos fazer com que o Luiz Marinho entendesse e arquivasse esse decreto. E, na verdade, é um decreto, está em cima de uma lei. Mas para ele poder estar em cima da lei, o município não pode estar, não fez a sua regulamentação. Por isso que é importante a regulamentação. Entendi. Quais são os maiores desafios do pequeno empreendedor? Olha, sempre que me perguntam qual é o maior desafio de qualquer entidade empresarial, eu vou chamar simplesmente ao crédito. Você não consegue crescer se você não tem crédito. Então, vamos por partes. O primeiro desafio, se ele é pequeno, é ele se formalizar. Simples. Passo seguinte é ele ter um negócio
que possa escalar, que possa crescer. Mas se ele não tiver crédito, ele não consegue fazer isto dentro de um plano. Nós estamos falando de gestão organizada, né? Uhum. De um plano que você pode enxergar que aquela empresa possa crescer. Então, eu falaria que a grande dificuldade do pequeno é, primeiro, criar coragem e se formalizar, estar dentro da atividade com condições de crescer. E segundo, ter crédito para crescer. A falta de crédito. Todas as pessoas que sentam aqui aí no seu lugar e eu pergunto sobre problemas, as pessoas respondem a mesma coisa, a falta de crédito. Vamos falar de situação econômica, inclusive porque a Selic, o Banco Central iniciou a trajetória de alta na Selic, na taxa básica de juros. Isso também não é bom para nenhum empresário, né? Como é que o senhor avalia hoje a situação econômica como um todo e agora a taxa de juros subindo? Vamos analisar num curto espaço de tempo. 2022 se encerrou com o Brasil com uma dívida interna de mais ou menos, eu vou estimar, 70% do PIB. Estava em torno disso. Mais ou menos, 72, alguma coisa assim. Então, vamos só para. É como raciocínio, não como dado, né? E aí o que aconteceu? Começou o novo governo, o governo do presidente Lula, ele já começou a gastar por conta. Eram 21 ou 22 ministérios, ele já transformou em 39. Aumentou já o custo desnecessário, né? Está enchendo a máquina. Organizar para acomodar os companheiros que perderam as eleições e etc. Bom, o presidente ele tem o direito de fazer isso, mas ele começou a gastar e conseguiu aprovar no Congresso um gasto adicional de quase 200 bilhões de reais. Pouco mais de 200 bilhões de reais. E que não seria recorrente, seria aquele ano. Aí o governo, através do ministro Haddad, que é uma pessoa que está tentando fazer o melhor, ele entra com o arcabouço fiscal. Deu esperança para o mercado. Só que o arcabouço fiscal que ele fez, olha, nós gastamos esses 250 bilhões, não sei quanto é que foi mais ou menos, mas agora não vamos gastar mais, estamos acabando com o teto de gastos, Bruna. Foi a maior sacada que o governo Temer com o Henrique Meirelles fez, porque o teto de gastos deu uma orientação para todo mundo para onde ia a dívida fiscal. Isso vem do governo Temer. Sim, o governo reformista. E que o governo do ministro Paulo Guedes, do Bolsonaro, manteve o teto de gastos. Entendeu que aquilo era importante para que os investidores e aqueles que movem a economia enxergarem, né, qual vai ser o comportamento do governo. Isso é fundamental, isso é número um de qualquer projeção de investimento. Isso é segurança jurídica. Muito bom. Aí o governo vem, gasta 200 e tantos bilhões a mais, mas aí vem o ministro Haddad e fala, não, aquilo foi por um ano só, para acomodar, não vai ter mais. Agora nós vamos acabar com o teto de gastos, um erro, e vamos criar um arcabouço fiscal. Ok. Como é que funciona? Não, nós vamos conter os gastos, vai ser a tanto, não pode gastar tanto, ótimo, mas vai estar preso à receita. É ancoragem, né? Esse foi outro erro, achando que a receita ia crescer, você gastando mais. Na verdade, aumentamos a dívida para quase 80% do PIB. E aí você fala, não, mas o nosso PIB cresceu. Cresceu porque você gastou. Cresceu de forma errada. Não é esse crescimento, nós queremos o contrário. Que ele cresça não com o gasto do governo, mas sim com os investimentos e gasto da economia, da iniciativa privada. É assim que cresce, não com o governo gastando. Não é sustentável. Não é sustentável. Né?
Então nós estamos... E aí vamos diminuir a taxa de juros. Não dá, porque a taxa de inflação é exatamente essa. Na hora que você aumenta a relação dívida-PIB, você aumenta a inflação. Ué, você sai de 70, você vai para 80. Estou dando números macro, não são exatamente esses, apenas como conceitual para tentar explicar qual é a questão da dívida. Se a relação dívida-PIB, né, se ela é inflação, essa que define a inflação. Sim. Então, pressiona, não tem jeito. Você tendo no horizonte um aumento de inflação, a única regra que nós conhecemos aqui no Brasil para enfrentar a inflação é o aumento da taxa de juros. Então, como é que quer abaixar? Nós, empreendedores, empresários, não vemos a hora de redução da taxa de juros. Mas assim não tem como, né? Então, o governo trabalha contra, quando o governo ia ter uma atitude diferente. Era a redução dos gastos, né, para que houvesse um incremento de crescimento da iniciativa privada para o país crescer. E aí, nós falamos muito de reforma tributária. Vou voltar num tema que, para mim, ele é fundamental. Outra coisa que eu não consigo entender, porque para fazer uma reforma tributária, deveria preceder a reforma administrativa. Eu ia entrar nisso. Agora, pode falar. Por que não fizeram reforma administrativa? Porque eles não querem perder, né, os cargos. Enfim, o excedente que o Estado consegue para fazer a repartição entre o sistema. Isso é um problema político, né? É um problema político. Político. E aí não dá para a sociedade civil toda pagar a conta. Vai chegar uma hora que não vai conseguir mais pagar essa conta. E aí é inflacionário. Vai precisar de uma reforma administrativa, de outra reforma previdenciária. A gente está caminhando a um lugar perigoso. Você sabe, isso é interessante, né? Vamos separar. Você fala muito bem, viu, Bruna? Uma coisa é a reforma administrativa sem a reforma da previdenciária. A reforma administrativa, ela é uma necessidade, porque não dá para nós termos um tamanho do Estado em todos os níveis. E que é ineficiente. Ineficientíssimo. Sim. Né? Então, esse é um ponto que tinha que ser realmente discutido com muito rigor e que houvesse um pouco de nacionalismo e cidadania nessa discussão, e não simplesmente os seus interesses pessoais. Bom, a previdenciária é uma questão à parte. Uma das questões dessa mudança no mundo na qual eu compartilho, que é muito boa, a idade das pessoas tem aumentado muito. Sim, a expectativa de vida está aumentando. Muito. Sim. Isso o que é muito bom, mas também está desbalanceando. Está desbalanceando. Segundo o fator, o trabalho. É um crime você taxar trabalho. Eu falo isso há muitos anos. Mas se você fizer uma análise, Bruna, de 100 milhões da população econômica ativa do Brasil, só 39 milhões têm carteira assinada. Que estão pagando a conta de todo mundo. E você tem 39 milhões que são... eu não vou falar que são informais da informalidade, mas não tem carteira assinada. São profissionais liberais, PJ, profissionais liberais. Isso. Eu sou um deles, por exemplo. Eu também. Né? Então, você vê que nós estamos nessa turma que não temos carteira assinada. E tem 12 milhões que são funcionários públicos. E o restante são os desalentados ou os desempregados, que hoje está em torno de 7%. Você vê o quê? Qual? Agora, 39%, não que os outros não pagam o carnê que é justo, pagam uma contribuição pessoal, ou fazem a sua contribuição complementar. Sim. É o justo.
o grande problema está nos que têm carteira assinada, porque os que têm carteira assinada carregam na Previdência, né, um custo, né, que onera o trabalhador, o trabalho. Você não pode taxar trabalho dessa forma. Eu sei que se você tem um trabalhador que ganha R$1.000, ou R$10.000, vamos colocar assim, R$15.000 vai para pagar a taxa do governo, é 1,5 vezes. Sim. Né? Então, Sempre dobra a custa conta. para a empresa Dobra. 25 mil. Não é possível. Não é possível. E o governo está preso a essa... Agora, estranho, né? Porque desestimula a contratação por carteira assinada, pejotiza toda essa população e vai diminuir o dinheiro da Previdência. Quer dizer, vai colapsar. Eu faço um desafio para você. Não vou falar em 1 ano, mas 2 anos. Você vai me chamar de volta e eu vou te falar quantas pessoas estão com carteira assinada. Vai diminuir. Vai diminuir. Não é porque eles não querem, porque as novas formas de trabalho e a tecnologia está fazendo isso ser feito de uma forma diferente. Por exemplo, o home office. Né? Tem gente hoje, numa das empresas nossas da Associação Comercial, que é a Boa Vista Serviço, que é a parceria da Equifax hoje, ela tem vários analíticos, os analíticos que usam os dados para conseguir informações que nos trazem conhecimento sobre várias coisas. É análise de dados. Esses analíticos basicamente trabalham em home office. Se você fala, você tem que vir trabalhar no escritório, ele fala, então não quero, ele não eu vou vem. embora. Então, Pessoal, como é que você gerencia, né, um indivíduo que hoje tem home office no conceito antigo a relação do trabalho está mudando, mas a lei também precisa caminhar. Precisamos atualizar isso. Agora, eu acho fundamental que houvesse temos que cobrir a nossa previdência privada, a previdência pública, através de outro sistema. Esse está totalmente defasado. Entendi. Vamos falar só um pouquinho sobre política. Queria saber sua visão sobre a atual política brasileira. O senhor foi senador da República, é suplente. No que avançamos e no que continuamos a falhar? Bom, o Brasil passou por etapas interessantes. Vamos também falar um pouquinho de 18 a 2022 para cá. Não quero ir lá para trás. Tá. O Brasil, teve um momento no Brasil, Bruna, que foi muito importante, que pouca gente hoje está lembrando. 2013, que todo mundo saiu na rua. Por quê? Tinha vários problemas do país, não é esta a questão que eu quero entrar, mas eu quero dizer do inconformismo das pessoas. O ano do impeachment da Dilma. Que decorreu do impeachment da Dilma. Mas a razão era porque era a passagem de ônibus, não, era o inconformismo das pessoas que não aguentavam mais ficar assistindo passivamente. É isso que eu te falei sobre a mobilização. Eles se mobilizaram, foram às ruas e falaram, chega, vocês políticos não nos representam. Esse é o recado. É o famoso e velho, a voz do povo é a voz de Deus. E o povo precisa se mostrar. Então, a partir daí, começou a ter as mudanças do comportamento do cidadão em relação à política brasileira. Até então, nunca houve um movimento igual a esse. Teve outro depois que eu quero desconsiderar. Eu estou considerando o de 2013, aquele que foi por causa do aumento da tarifa de ônibus, etc. Isso foi o pano de fundo, mas na verdade o que eles queriam falar? Vocês políticos não nos representam mais. E estavam pedindo uma mudança. O que aconteceu? Teve impeachment da Dilma, que também não é E aí vai, e em 2018 acontece então a eleição inesperada do Bolsonaro. do Bolsonaro.
onde as redes sociais que articularam aquele movimento Sim. passaram a influenciar e onde todos nós não nos apercebemos disso. Perfeito. Então as redes sociais passaram a ser um protagonista da organização da política. Formação da opinião, etc. Da opinião. E aí, elegendo por aí o Bolsonaro, que foi um evento extraordinário, ele, independente do que foi o governo dele, no final, ele, de certa forma, tinha uma condução de enfrentar o sistema. O sistema instalado percebeu e falou, não dá para continuar com esse presidente. Nós precisamos ver um jeito de... E aí, recupera o presidente Lula, também não vou entrar nessa seara, estou querendo fazer apenas o quadro. Claro. E aí passa a se criar uma polarização. Então o Brasil vira polarizado, né? Eu podia estar conversando, tomando um chopp com você, e se você é Bolsonaro, eu sou outra coisa, vamos ficar brigando, porque acabou a conversa. Era tudo... Virou um fla-flu. Virou um fator. Você só se relacionava com quem era de um lado. As pessoas brigaram de verdade. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, isso não é o Brasil. O Brasil é sereno, é do centro, né? A gente tem que convergir. Não precisa ter essa polarização, mas a polarização foi muito acentuada. Foi. E eu acho que as eleições municipais mostraram talvez uma outra faceta aí desse momento, né? Certo, mas isso que eu falando, agora com a eleição de 2024, ela teve uma resposta interessante. A polarização diminuiu e as forças estão convergindo mais para o centro. É o resultado das eleições, isso que eu queria te chegar. As eleições de 24, elas mostram uma diminuição da polarização e uma vinda mais para o centro. Ainda tem os resquícios, evidentemente, mas está diminuindo aquela polarização. E essa polarização não é só aqui no Brasil nacional, é no mundo inteiro. Ah, sim. Né? É um fenômeno. Que preocupa a gente, né? Acho que as redes sociais também, elas potencializam muito essas opiniões divergentes, né? E o posicionamento dos políticos na internet também aquilo ali virou um palco, literalmente. Né? E há muito excesso. Exato. E esses excessos não são bons para a política. Né? Porque a política não é um ringue de boxe, não é você não tem inimigos na política. Precisa ser o campo das ideias, né? No campo das ideias. Eu tenho que respeitar a ideia do meu adversário. Meu adversário tem uma ideia mais à esquerda, eu tenho que respeitar. Eu sou um pouco de centro-direita, mas eu respeito a ideia, porque ele tem também conteúdo e tem as suas razões para defender. Eu tenho as minhas. Ele não é obrigado a aceitar as minhas ideias, mas eu tenho respeito e quero respeito para colocar as minhas ideias. Essa polarização acabou com o respeito entre as pessoas. Exato. O senhor é o presidente do PSD aqui no estado de São Paulo, né? Eu sou presidente do PSD municipal e o PSD estadual em exercício. O partido que o senhor lidera aqui na cidade, que está interinamente no estado, saiu fortalecido dessas eleições. Na verdade é o seguinte... Eu vou até te fazer aqui uma colocação, que eu estava lendo o jornal na segunda-feira, depois da eleição, e vi lá os partidos que perderam e os partidos que ganharam. E aí estavam falando lá, eu não vou, não é quem perdeu, quem ganhou. Estava lá o União, o PT, o PSOL, tal... Kassab, ou seja, nominado. Não se fala mais em PSD, fala o partido do Kassab. Nominaram. O Kassab é extraordinário como condutor, como articulador político.
Ele tem todos os méritos desse crescimento, trabalhou muito, eu acompanhei. Ele tem todos os méritos desse crescimento do partido. Nós fizemos quase 900 prefeitos, contando com o segundo turno. Ganhamos em 5 capitais. Sim. Fizemos no estado de São Paulo 207 prefeitos. É louvável o trabalho dele, incansável. E, na verdade, o projeto do PSD é se tornar o maior partido, ou um dos maiores partidos do país, mas com uma proposta serena, né, para acabar com esse estado de conflito. O país não pode viver nesse estado de conflito. O país é um país novo, o Brasil é um país novo, é jovem, nós temos que criar as condições para os jovens se desenvolverem e crescerem. Não é possível, nós não temos aqui esse DNA de trazer conflito para o meio da sociedade, uma sociedade pacífica. A sociedade é uma diversidade grande da sociedade, porém é pacífica. E ela é trabalhadora e ela é extremamente cordata. Você não pode trazer de fora ou importar essas questões, né? E precisa ter uma menção política, Bruna, política, que te dê um pouco mais de tranquilidade, que te traga um pouco mais de serenidade das decisões. Por isso, eu louvo muito o Gilberto Kassab no trabalho, porque como ele é o presidente nacional, ele cuidou de tudo. Eu ajudei um pouco, mas na verdade ele é que cuidou de tudo. E essa posição, né, de você criar menos partidos, né? Nós precisamos ter menos partidos, mas partidos que possam defender os seus ideais claramente para o eleitor não votar numa pessoa, votar no que o partido está propondo e que seus políticos respeitem as propostas partidárias. Porque eu não quero votar no A, B ou C, eu quero votar na proposta dele. E eu vou cobrar. As pessoas personificaram. E para cobrar, esse sistema não serve. Para cobrar o sistema que eu gostaria de ter é o voto distrital. Eu ia entrar nisso agora, falar para a gente finalizar, voto distrital, seu posicionamento, e parece que haverá uma campanha. Quem vai encabeçar isso? Então, isso nasce no PSD. Eu, conversando com o Gilberto Kassab, e sobre uma orientação até do Guilherme Afife Domingos, falei, Gilberto, vamos... você acha do voto distrital? Ele falou, não, uma grande ideia, tal. O Serra aprovou no Senado, está parado na Câmara. Eu falei, vamos pedir para o nosso... Eu sou presidente do Espaço Democrático, que é a parte, a fundação do PSD. Eu falei, eu queria propor para você, porque eu tinha que propor para o Gilberto, né? Que o Espaço Democrático contratasse um trabalho que pudesse organizar os distritos nos estados e nos municípios. Você topa? Ele falou, topo. Então eu contratei um trabalho para organizar como seriam esses distritos nas cidades, nas capitais, nas cidades e basicamente capitais e nos estados. Então contratamos aí o grande pesquisador, o Olsen, e ele começou a organizar e mapear todos esses distritos. Quando ficou pronto, eu falei, e agora? Eu falei, Gilberto, isso nós temos que abrir para todo mundo. Eu falei, então, eu pela CACB, eu vou pegar esse trabalho e vou começar a propor uma alternativa. Podem gostar ou não, mas é uma alternativa de mudança para que a política seja um pouco menos conflituosa.
e que eu possa cobrar do meu político, que eu votei nele, O candidato. meu candidato, as suas propostas, né? Então, pela CACB, eu estou organizando agora uma reunião desse trabalho que o PSD, através do nosso Espaço Democrático, realizou, que vai estar aberto ao público, né? Porque aí não é uma... e que, com esse trabalho, começar a colocar na nossa rede, na rede das associações comerciais, passar para todos os presidentes de federações e de associações, para que eles divulguem na rede o que é o voto distrital. E, ao mesmo tempo, vamos fazer uma campanha para que a sociedade civil compre. Essa ideia. Porque eu não vou convencer os políticos. Quem vai convencer é o povo, Quem né? vai Mais uma convencer é o vez. povo. Então, Bruna, o voto distrital é o nosso futuro. Porque reduz a redução dos partidos é fundamental. O STF cometeu um erro lá atrás, o que proliferou mais de 40 partidos. Então, precisamos diminuir muito isso. Dinheiro. Temos que ter no máximo 5 partidos. E o voto distrital aproxima o eleitor do seu candidato. E diminui o custo de campanha, que é outra coisa que nos incomoda muito, né? Nós temos que bancar a campanha dos políticos, pois nem olham para a gente. Né? Exatamente. O senhor quer fazer alguma consideração final? Eu agradeço muito a sua presença aqui. Não, eu não sei se eu discorri as coisas dentro da sua expectativa. Com certeza. Dos ouvintes aqui do nosso DC News, né? Mas eu quero dizer que eu estou sempre à disposição. Eu sou um adepto e um amante do associativismo, né? Há muitos anos. O que eu posso te dizer, aproveitar esse momento que você está me dando essa oportunidade, e dizer para todos aqueles que estão te assistindo, todos aqueles que te acompanham, que o futuro do Brasil é o empreendedorismo. Todos nós, Bruna, temos uma aptidão. Procure saber a sua aptidão antes de você dizer que você não consegue fazer as coisas. Desenvolva essa aptidão. Não importa se ela vai te dar um sucesso financeiro, o quanto. Importa que ele te dê felicidade, que ele te faça feliz, que você faça as coisas com felicidade. E para ajudar nessa sua busca, se associe a uma associação comercial, porque ela está lá para isto, para te orientar, para te ajudar a ter um norte nos seus negócios, se é o caso, para te ajudar a melhorar a tua performance econômica. Então, o associativismo não tem vinculação com o Estado, não tem amarras, é independente, mas acima de tudo, tem valores e tem causas. Os nossos valores, pode ter muita gente ser contra, mas são os valores do liberalismo, né, da economia de mercado, da livre propriedade privada. E as causas são para o bem do Brasil. Nós não temos lado aqui. E causas importantes, como nós já realizamos, através até do próprio Guilherme, nós fizemos a lei da micro e da pequena empresa, criamos o Simples, criamos tanta coisa, né? Porque nasce aqui. Nasce no debate, desse no bom debate democrático do associativismo. Então, se eu pudesse deixar esse recado, eu gostaria muito de, agradecendo aqui essa oportunidade e a entrevista com você, estou sempre à disposição. Muito obrigada, o espaço também está sempre aberto aqui, o canal sempre aberto para a FACESP, para a CACB, para todas as instituições ligadas. Obrigada. Obrigado. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.